Olá pessoal, nesta aula vamos tratar o tema das áreas da vida. Este conteúdo, vocês devem ter baixado os slides, é um slide apenas, onde temos um gráfico pizza com 8 áreas, com 8 fatias dessa pizza, que vamos aprofundar e refletir cada um deles. As áreas da vida é uma reflexão muito boa para cada um fazer nesse primeiro momento, entendendo quais áreas estamos falando, e depois, em um segundo momento, uma reflexão, que pode ser uma reflexão feita dentro de um laboratório de autopesquisa, em um quarto, em silêncio, em um momento onde a mente vai ficar realmente ligada nestas 8 áreas, para que a gente faça uma análise aprofundada. Nós dividimos a pizza como se fossem as 8 áreas do nosso dia a dia, da nossa vida, mas cada um pode fazer um ajuste conforme a necessidade. Esse daqui é um macro e nós podemos em algum momento excluir um item, por exemplo, a área profissional. De repente eu já sou aposentado, eu posso tirar essa área profissional e incluir uma outra realidade ou reorganizar essas fatias. Eu posso também, no momento que eu estou estudando, incluir, nós temos um item outros ali, que eu posso incluir uma área específica do estudo, da graduação, da pós-graduação, que vai tomar um tempo da minha vida, então é interessante, de repente, em determinado momento, fazer uma fatia. Estamos falando em um equilíbrio entre estas áreas, e é um equilíbrio que não é uma conta simples. Se fosse possível, fazendo uma conta simples, dividiríamos essas 8 áreas em percentuais de 12,5% cada um deles. Não estamos falando disso. Não estamos falando de quanto eu consigo equilibrar todas essas áreas, exatamente os 12,5% de cada uma delas. Estamos falando de eu cuido destas áreas que estamos apresentando, eu cuido de cada uma delas, em determinado momento. Provavelmente teremos um aprofundamento maior em uma das áreas específicas. Em outro momento, daremos um aprofundamento maior em outra área. No entanto, eu posso buscar o melhor equilíbrio atendendo a todas. E esse equilíbrio, novamente, não é simples divisão, e sim que eu tenha alguma tratativa para cada um deles. Vamos falar sobre cada um deles. Os 8, então, rapidamente, estamos falando de intraconsciencialidade, saúde holossomática, a área profissional, interconsciencialidade, a área de finanças, extrafisicalidade, interassistencialidade e uma área onde posso incluir outros. Dentre as áreas, iniciando pela intraconsciencialidade, o primeiro ponto diz respeito a cada uma das consciências, a cada um de nós, aos nossos traços força, trafores, aos nossos traços fardos, os trafares, a questão de caráter, os valores pessoais, os nossos princípios, aquilo que é inerente à nossa personalidade, é inerente à própria consciência. Quando falamos sobre isso, nós temos que fazer uma análise, o quanto que eu estou aprofundando na temática, entendendo como é que estamos funcionando, como é que estão os meus trafores, e eu mapeio esses trafores, como é que estão os meus trafares, aqueles traços que eu preciso desenvolver. Existe algum momento do meu dia a dia, da minha vida, que eu dou alguma atenção para isso? Existe um equilíbrio? Vamos supor, o segundo item, que é a saúde holossomática, será que eu só fico buscando a saúde holossomática e não olho a minha questão da intraconsciencialidade dos trafores, dos trafares, ou eu invisto muito na saúde holossomática, ou invisto muito na análise de trafores e trafares e abandono a saúde holossomática? O segundo item é a saúde holossomática. A saúde holossomática é tudo que é relacionado ao nosso holossoma, aos nossos veículos de manifestação. Então é válido fazer uma análise dividindo o nosso holossoma, fazer uma análise do soma. Como é que eu cuido do meu corpo físico? Eu cuido ou eu não cuido desse corpo? Eu faço exercício físico ou eu não faço? Eu tenho uma alimentação regrada ou eu não tenho? Eu tenho algum tipo de organização quanto ao meu soma, quanto ao cuidado com não ficar muito exposto ao sol, quanto ao cuidado com as medidas, se eu estou alcançando uma medida muito elevada, um peso
muito maior do que eu poderia com o meu biotipo. Então é uma análise que eu tenho que fazer quanto à minha saúde holossomática. Sabemos, e as pesquisas mostram, que as mulheres cuidam um pouco, têm um pouco mais de atenção para o corpo físico. Os homens deixam muito de lado, mas faz parte da análise e de cuidado com as áreas da vida, o cuidado com o nosso soma, este cuidado que é uma consulta preventiva, qualquer tipo de cuidado que venha a prezar pela saúde deste veículo que é tão importante, que é o que nos conduz no dia a dia. A questão psicológica, a questão do psicossoma. Como é que está o meu controle quanto às emoções? Como é que eu trato isso? Eu sou uma pessoa que me influencio muito quanto à questão emocional, eu tenho dependência emocional de alguém. Como que eu trato? Será que eu paro para refletir sobre esse tema? Está dentro da saúde holossomática. Uma outra questão, como que está a minha memória? Eu trabalho de alguma forma a questão da intelectualidade, do mental soma? Isso tudo faz parte desta primeira análise, desta área, desta fatia da pizza da saúde holossomática. E por aí vai, a questão das energias. Eu tenho adoecido muito, eu não percebo quando eu entro nos lugares e saio muito carregado, com dor de cabeça. Isso tudo tem a ver com as bioenergias, com esse veículo que interagimos no dia a dia, nem percebemos e somos influenciados pela carga energética dos ambientes, positivo ou negativamente. Este é um cuidado que vale a pena fazer uma reflexão. Esta área da vida, com este que cuida do holossoma, da saúde holossomática, existe algum cuidado com ela? Estamos falando da segunda área. A terceira área é a área profissional. A área profissional, dependendo da fase da vida da consciência, e isso também é interessante pontuar, dependendo da fase da vida, um pouco dessa pizza sofre alterações, como eu disse no início. Alguém que se aposentou vai suprimir o item profissional ou não, depende, cada um tem uma situação específica, mas vale uma reflexão se eu já posso diminuir essa área e colocar uma outra área no lugar ou redimensionar as minhas áreas. Quero focar um pouco mais na interassistencialidade, quero focar um pouco mais na intraconsciencialidade. Isso tudo, ou interconsciencialidade, isso tudo é válido para que a pessoa pense. O único ponto é, eu trato todas essas áreas, eu faço alguma ação para atender todas essas fatias da pizza? Então o profissional é uma análise. Estou preparado profissionalmente? Estou me preparando profissionalmente para as condutas do dia a dia, para a realidade onde estamos inseridos? O Brasil está num momento ótimo. Fala-se muito no apagão das profissões, muitas profissões precisando de profissionais. Como que está essa minha área da vida? Eu estou fazendo cursos, eu já me graduei, eu já me pós-graduei. Se eu não me graduei, eu não me pós-graduei, eu faço cursos extra, porque de repente a pessoa alcançou um momento, uma fase de vida, que não é a questão a graduação, mas ela está se capacitando quanto à questão profissional, ou sim, é a hora de fazer uma graduação. Isso tudo tem que ser pensado, porque é a hora onde eu vou me desenvolver, estou no momento de vida mais propício e onde eu tenho maior produtividade para lá na frente conseguir abrir mão, me aposentar, focar mais no voluntariado, dar uma dedicação maior para outras atividades prioritárias para o momento. Então, essa é a terceira fatia da pizza, a fatia profissional, e vale uma reflexão bem profunda nessa área. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre hipertrofia de áreas, e vocês vão perceber que muitas pessoas acabam tendo uma hipertrofia, dependendo da fase da vida, nós acabamos dando um valor muito grande para essa área e muitas vezes esquecendo das outras. Bom, a quarta área que nós vamos discutir é a interconsciencialidade, que se trata das relações que nós temos com familiares, as relações que temos com amigos, com a comunidade, com todas aquelas pessoas que interagimos no dia a dia. Então, são as relações interconscienciais. E elas impactam, elas promovem resultados positivos ou não. Eu preciso sim fazer uma análise de como estão essas interrelações. Eu priorizo isso, eu priorizo fazer amigos, eu priorizo tempo para contatar os meus amigos e
verificar as necessidades deles. Eu priorizo parar, sentar e, entre aspas, jogar papo fora, mas são nesses momentos que muitas oportunidades assistenciais aparecem. Então, quando pensamos na interconsciencialidade, é algo que eu tenho sim que parar para refletir. Eu paro, eu olho os e-mails, eu sei o momento em que os meus amigos estão. Eu tenho amigos, não tenho amigos, eu tenho colegas, não tenho colegas, estou desenvolvendo essa minha área da vida. Isso tudo faz parte de uma análise aprofundada. Estamos falando de uma área da vida que tem total impacto na nossa autogestão existencial. Por quê? É um recurso. As interações podem ser muito bem aproveitadas, mas eu preciso investir tempo, investir energia para conduzir, para criar condições específicas para um bom desempenho de inter-relação. Bom, a quinta área da vida que vamos discutir é a área financeira. Como está essa área financeira? E é uma área que pega muita gente. O recurso, dinheiro. Como é que eu lido com essa realidade? Eu tenho, é uma questão fluida tratar do dinheiro, das finanças, ou sempre foi escasso? Se existe escassez constante, por que escassez constante? Se existe sobra do dinheiro, qual é o merecimento e qual a minha responsabilidade com isso? Então, vale um nível de profundidade muito grande nesse tema. Por quê? Porque o recurso financeiro, uma vez sanado, uma vez não tendo a preocupação com ele, as outras áreas eu posso me dedicar mais. Se eu já tenho as contas pagas no mês, eu sei que o mês já está administrado financeiramente, a minha cabeça, a minha mente, ela fica aberta para as outras prioridades minhas. Então, o recurso financeiro, eu preciso parar e me preocupar. Eu preciso fazer um controle dos meus recursos. Eu preciso acompanhar a minha condição financeira. Muitas pessoas não querem enxergar, não querem parar para refletir, porque acham, poxa, eu não estou recebendo o que eu precisava, então não vou nem refletir sobre isso. Mas é até uma condição onde nós podemos nos aproximar dos amparadores. O amparador sabe o quanto você precisa de recurso financeiro para cumprir a programação existencial? Muitas vezes olhamos algumas pessoas que conseguem atingir os resultados financeiros. Será que não existe um alinhamento entre programação existencial, prioridades que estão sendo alavancadas por essa pessoa? Então, essa reflexão, convido a todos a fazer. Como é que estão os seus recursos financeiros? Se estão chegando, qual é a sua responsabilidade? Se não estão chegando, por que não estão chegando? Isso, eu costumo dizer que o recurso financeiro ele nos mostra muita coisa. A escassez ou quando tem um excesso, tudo isso pode ser utilizado como indicador. Vale a gente aprofundar, querer conduzir e se apropriar dessa condição, desse recurso, entendê-lo, ter uma relação fluida com ele ou não. Então, vamos para a sexta área da pizza, que é a extrafisicalidade, que envolve as questões de parapercepções, envolve as questões das interações energéticas, bioenergéticas, e aí eu posso desenvolver de diversas formas. Para quem mora aqui em Foz do Iguaçu, onde estamos, é uma condição muito propícia, porque nós temos as dinâmicas parapsíquicas que podem ser utilizadas, nós temos os laboratórios de autopesquisa, que muitas parapercepções são tidas dentro de um laboratório, nós temos as condições do próprio tertuliário que promove percepções parapsíquicas, ou seja, no dia a dia nós podemos ter um laboratório consciencial com inúmeras percepções ou parapercepções. Vale do nosso desenvolvimento do recurso holossomático, de algumas características do holossoma, de alguns veículos, para que possamos nos desenvolver e ter um maior investimento na parapercepção, na condição, nessa área da vida que é a extrafisicalidade. Vejam, nós podemos interagir no dia a dia, vamos utilizar até agora os itens que nós falamos, esses 6 itens. Nós podemos interagir no dia a dia sem perceber e sem dar um valor para a intrafisicalidade. Nós podemos vivenciar o dia a dia sem dar valor para a nossa saúde holossomática. Nós podemos, inclusive,
não valorizar a questão profissional, financeira e das inter-relações. Isso tudo é uma conduta e é uma escolha nossa. Eu posso abrir mão disso tudo, mas em algum momento eu vou ter que priorizar. Porque se eu não cuido do soma, eu vou adoecer, eu vou ter que priorizar. Se eu não cuido da questão profissional, eu vou, em algum momento, ficar sem um emprego, vai acabar o meu recurso, que é financeiro. Então, não tem como a gente deixar de lado nenhuma dessas áreas. No entanto, nós muitas vezes deixamos as áreas de lado sem ter um bom plano, sem ter uma boa autogestão de cada uma dessas áreas da vida. Entrando em mais um item, a questão da interassistencialidade. Como que é a nossa relação, e tem uma correlação direta com a fatia da interconsciencialidade, como eu sou assistencialmente? Como eu sou assistencialmente? A minha condição de voluntariado, a minha condição de doação do meu dia a dia, a minha condição de uma TENEPS, a tarefa energética pessoal, eu investi nisso, não investi? Cada um desses itens vale, novamente, a reflexão. Vale aprofundar, vale fazer uma análise ampliando, pegando cada uma dessas fatias, deixando mais claro para que eu possa perceber se estou ou não tomando conta de uma dessas áreas. Vou voltar lá no início da nossa apresentação. Não se trata de uma divisão equânime entre todas elas. Não estamos falando de 12,5% em cada uma dessas áreas, mas estamos falando de um cuidado em cada uma delas. Um cuidado com a minha saúde holossomática, um cuidado com a minha questão financeira, um cuidado com a minha questão da extrafisicalidade. Essas percepções no dia a dia. Vale, portanto, novamente, fazer retirar um momento no nosso dia a dia, ir para um laboratório, ir para um momento, uma reflexão de 5 horas, que o professor Valdo fala muitas vezes, um momento onde eu faço um recorte de cada uma dessas áreas e verifique o quanto eu estou me dedicando a cada uma delas. E aí começam a aparecer algumas questões quando eu carrego muito em uma das áreas e não foco nas outras. Muito acontece, como eu disse também antes, a questão profissional. Na minha fase de vida é muito fácil acontecer, pelo menos no meu caso, de eu fortalecer muito a área profissional e praticamente acabar com o tempo das outras áreas. Então eu preciso fazer uma reflexão em determinados momentos, em determinadas fases da minha vida, eu acabo entrando nessa situação. Entrando numa condição onde eu tenho uma hipertrofia desta área. A área profissional ganha um status muito grande que praticamente 50% da minha vida eu estou dedicado para aquilo. Mas e o restante? Provavelmente existe uma condição de perda de espaço nas outras áreas. Ou até mesmo, em alguns momentos, de deixar de lado alguma dessas áreas, de dar atenção para alguma dessas áreas. Então, convido e indico a todos para que façam uma reflexão sobre cada uma dessas áreas da vida, como estão tratando estas áreas, assistam novamente este conteúdo, façam um momento de autorreflexão, para que depois, na sequência, possamos tratar de um tema que é a agenda pessoal.